tem indícios que ela não começou na Espanha, né? Tem o nome de gripe espanhola, mas ela não começou na Espanha. Então, provavelmente, né, provável que tenha iniciado nos Estados Unidos e que, a partir daí, né, com os soldados que foram para a guerra, acabaram levando, né, e espalhando essa doença. E até 2019, então, nós tínhamos a gripe espanhola como a maior das pandemias, né? Então, e aí, de repente, né, isso vai mudar a partir de 2019. Deixa eu passar aqui, porque tem hora que eu tiro, tem hora que eu volto, porque eu não consigo ver vocês, eu fico agoniada quando eu não vejo. Aí, por isso que eu tiro um pouquinho. No Brasil, a gripe espanhola, ela vai chegar aqui, começar a circular no território nacional já em 1918. Né? Então, a gente teve aí, né, a diferença para a Covid-19 de um século aí, né? Da outra pandemia. Então, ela veio, né, tem indícios que ela veio da Europa, a bordo do navio Demerara, né, que desembarcou passageiros em Recife, em Salvador e no Rio de Janeiro. E, a partir daí, né, isso se espalhou, e, inclusive, a gente teve a morte do então presidente à época, né, que era o Rodrigues Alves, em 1919. Era o registro, né, da primeira quarentena que o Brasil fez, naquela época, né, com fechamento de escolas e comércio, né, uma quarentena nacional, né. E aí, como forma de prevenção a esse novo surto, né, a gente tem aí o início da organização do Sistema Nacional de Saúde, que foi criado em 1919, com o nome de Departamento Nacional de Saúde. Então, vejam que a gente, né, as pandemias, elas sempre trazem alguma coisa, né, de bom, né. Nessa época, a criação de um sistema de saúde, e agora a gente está aí com essa coisa da valorização do SUS, né, que eu acho que é algo que a gente não pode esquecer. Então, nesses momentos, a gente acaba lembrando disso, né, e essa isso também acontece, né, aconteceu nessa pandemia aí da gripe espanhola. Aí eu coloquei aqui alguns recortes, né, algumas coisas que eu encontrei na internet, que se a gente for procurar, tem muita coisa, né, da época, que aí a gente começa a ler e entender, né, se assemelha algumas coisas com a Covid hoje, né. Aqui era uma notícia do jornal falando do Demerara, né, que tinha chego ontem, né, então assim a gente começa a ver a forma, né, como escrevia ontem, às 8 horas da manhã, no ancorador externo do porto. O paquete inglês Demerara, procedente de Liverpool, fazendo escala em Lisboa, onde embarcaram para Pernambuco 72 passageiros. Desses passageiros faleceram 2 senhoras, aí tinha o nome das senhoras, né, que destinavam ao Rio de Janeiro, e essa outra, né, para este porto. Demerara fez uma boa viagem, sem incidentes dignos de nota, prosseguindo ontem mesmo a viagem para a Argentina. Então, olha só, né? Aí quando a gente lê essa coisa, a gente começa a pensar, né? Então, deixou aqui e seguiu, né? Ou seja, continua espalhando, né? A outra figura que a gente tem aqui é que é uma coisa que também agora, eu vou já fazendo algumas relações, né? Com a Covid-19, né? Que é algo que às vezes a gente não pensa, né? Então, sai no jornal lá uma órfã, né? Que uma menina de 3 anos que acabou sendo deixada numa santa casa lá para adoção, porque seus pais tinham morrido, né, com a gripe espanhola. Então, hoje no Brasil, se a gente pensar na Covid-19, a gente tem mais de 130 mil órfãos, né, nessa pandemia. Então, assim, tem muitas coisas, né, que, na verdade, ficam ocultas, né, então, quando a gente fala que, os jovens, as crianças são os menos afetados, a gente também precisa pensar em que sentido, né, porque o afetado no sentido de não adoecer, mas
quando você perde, né, toda a sua base, toda a sua estrutura familiar, né? Então, nessa época, também tem registros, né, sobre situações parecidas, né? E aí outra, né, coloquei uma outra imagem aqui também, né, que muito se assemelha, né, dos hospitais, como é que eram os hospitais de campanha, né, que até os nomes o nome é o mesmo agora, do jornal Gazeta, né, falando da influenza espanhola, falando que o serviço sanitário, né, reconhece que a situação se agrava. Então, né, verificaram ontem 4.143 casos novos e 17 óbitos, né, isso 29 de outubro de 1918. Então, acaba sendo, né, em alguns aspectos muito similar. Quando eu encontrei essas imagens aqui, eu me lembrei muito do professor Edivaldo da História, porque ele trabalha, né, a pesquisa dele é com essa coisa da mídia, né, como é que essa mídia trabalha os fatos históricos, né, e aí eu já assisti algumas coisas dele em relação a isso, né, da questão política, principalmente, né, quando a gente olha que são muito, muito semelhantes, né, e no caso aqui das pandemias, a gente também vai ter essa semelhança. Aí a gente tem também a pandemia, né, que ela perdura, né, até hoje, mas vai de forma mais lenta, né, mas não deixa de ter, né, os impactos grandes, né, que é do HIV AIDS, né. Então, estima-se aí que a origem do vírus é nos primatas na África, no começo do século XX, que vai causar aí a síndrome da imunodeficiência adquirida, né. Então, no caso, a gente vai ter no início dos anos 80, né, a gente tem a disseminação desse vírus, né, que explodiu nos Estados Unidos, e aí acaba ganhando, né, o mundo. Então, 61% das novas infecções aconteceriam, né, na África subsaariana. A primeira morte documentada foi em 81, né, e aí foi considerada, né, a primeira pandemia do século XX. Então, a gente tem aí mais de 38 milhões de óbitos, né, desde 1981, que já foi muito mais letal, mas que atualmente, né, as pessoas contaminadas já conseguem viver com uma qualidade de vida melhor. Tudo isso, mais uma vez, né, e não custa reforçar, graças aos avanços da ciência. Então, a gente tem aí, né, hoje os portadores, né, do vírus, e aí lembrar também, né, que é uma doença que está aí, né, que ela é silenciosa, né, às vezes a pessoa demora para descobrir, mas ela existe, ela continua acontecendo, né, então a gente também não pode esquecer, né, desse aspecto, principalmente relacionado aos jovens, né. Então, quando nós vemos as estatísticas mundiais sobre o HIV, né, a gente eu encontrei lá no relatório, né, da UNAIDS, que 37,6 milhões, né, de pessoas estavam vivendo com HIV no mundo em 2020, né. 1,5 milhões de pessoas foram infectadas recentemente por HIV em 2020. 690 mil morreram de doenças relacionadas à AIDS em 2020. Então, vejam que, né, os números não são pequenos, né? 27,4 milhões de pessoas tiveram acesso à terapia antirretroviral em 2020, né, que são os medicamentos, né? 77,5 milhões foram infectados por HIV desde o início, né, da pandemia em 80 até o final de 2020. E 34,7 milhões de pessoas morreram de doenças relacionadas à AIDS, desde o início, lá em 80, 81, até 2020. Então, vejam, né, que é uma doença que está presente, né. E quando a gente pensa nas mulheres, é algo também que a gente precisa, né, lembrar, né. Então,
Nesse relatório também constava, né, que toda semana cerca de 5 mil jovens mulheres entre 15 e 24 anos de idade são infectadas por HIV. Na África subsaariana, 6 em cada 7 novas infecções entre adolescentes de 15 a 19 anos estão entre meninas. As mulheres jovens entre 15 e 24 anos têm o dobro da probabilidade de estarem vivendo com HIV do que os homens jovens. Mais de um terço, 35% das mulheres em todo o mundo já sofreram violência física ou sexual do parceiro íntimo ou violência sexual não parceiro em algum momento de suas vidas. Em algumas regiões, as mulheres que sofreram violência física ou sexual do parceiro íntimo têm 1,5 vezes mais probabilidade de serem infectadas pelo HIV do que as que não sofreram. Mulheres e meninas foram responsáveis por aproximadamente 50% de todas as novas infecções por HIV em 2020. Na África subsaariana, as mulheres e meninas foram responsáveis por 63% de todas as novas infecções por HIV. Então, vejam que é algo que está presente, né? Mas não como a rapidez, né? A proporção, não é algo como a Covid-19, por exemplo, né? Isso acaba passando. Mas é um trabalho, né? Que precisa continuar sendo feito, né? A gente vê que nesses últimos anos agora, até, né, tudo até por conta disso mesmo, né, dessa questão da Covid, as outras doenças, elas saíram, né, da ótica, né, então elas não aparecem, né, a gente não vê campanhas sobre, né, que eram mais corriqueiras, né, nas mídias, a própria questão da dengue, né, a gente já não ouve muito falar sobre isso também por conta do foco, né, mas não significa que elas não continuem existindo, que os casos não estejam aumentando, né, que a gente não tenha casos. A questão é a forma, né, que tem acontecido. E aí, aqui a gente tem, né, em relação ao Brasil, né, então, as novas infecções, né, só tinha dados aqui até 2016, né, então a gente verifica que 48 mil, né, 46 mil em 5, 47 mil em 2010, 48 mil em 2016, né, novas infecções, né, por mil pessoas, 0,25, né, 0,24, 0,24, mortes, né, 14 mil, pessoas vivendo com HIV, então, 490 mil, 640 mil, 830 mil. Então, a mortalidade proporcional à quantidade de pessoas que vivem com HIV, ela é bastante diferente, né, exatamente por conta dos medicamentos, né, dos retroantivirais, que as pessoas já têm acesso, né, e aí consegue melhorar e ter um prolongamento de vida, enfim, né, ter uma vida praticamente normal, né. Tem muita gente que convive, né, com o vírus e não leva totalmente à morte. As doenças associadas que acabam fazendo isso, né, mas a AIDS em si, né, não é como lá na década de 80, né, que a gente via isso muito mais presente, né. E eu me lembro quando eu estava na escola, né, no ensino, séries finais do ensino fundamental, que essa coisa era bem forte, né, as campanhas, as palestras, né, as pessoas falando sobre, eu lembro que morria de medo, né, dava aquele pânico também em relação, né, coisa que hoje a gente já não vê, né, o jovem, ele não tem medo, parece, ele não sabe, não acredita, não vai dar, não tem problema, né, então, na nossa época, pelo menos para mim, era bem assim, com pânico, né, essa situação toda aí. E aí a gente chega, né, já no que está mais atual, né, que é a Covid-19, onde nós fomos aí, né, pegos de surpresa, na verdade, né, assim,
terminamos 2019, todo mundo com planos, né, de realizar, seguir a vida, enfim, né. Eu me lembro, foi a última, né, quem me conhece sabe que eu gosto de viajar, foi a última viagem que eu fiz, foi em janeiro de 2020, né, que já estava programado desde final de 2019, e quando eu retornei da viagem, no aeroporto já se falava para tomar cuidado, para lavar a mão, né, já estava, né, falando sobre isso, porque já estava se espalhando, né, pelo mundo. E depois disso é o que a gente sabe, né, o que a gente conhece bem aí e vê todos os dias, né, essas questões aí sendo colocadas. Eu peguei algumas imagens para demonstrar um pouco dessa parte, né, que é bem relacionada à geografia, quando a gente pensa nos mapas. Então, a gente tem aqui o primeiro mapa que eles têm lá de quando começou, né, os países, os territórios, as áreas com casos confirmados, em 24 de janeiro de 2020. Então, se a gente olhar, estava basicamente, né, ainda aqui na Ásia, né, a China, os países aqui, e nos Estados Unidos já tinha também casos. Então, isso em 24 de janeiro de 2020, né. Quando a gente vem aqui para o dia 28, então, o que acontece? A gente já aparece no Canadá, já aparece aqui na Europa, já aparece na Austrália. Então, já se amplia, né, um pouco mais. 4 dias, né? A gente estava 24, 28. Quando a gente vem para 27 de fevereiro, praticamente um mês lá daquele primeiro mapa, né, olha como a gente já tem o mundo. Então, assim, a gente sabe que isso foi, né, de uma forma muito rápida, em função, né, de outros aspectos hoje que favoreceram a tudo isso. Em 24 de março de 2020, né, 2 meses depois, a gente já tem uma situação, né, o mapa mundi aí todo vermelho, né, com essa quantidade aí de casos. Né. E aí, quando a gente olha aqui essas duas imagens, né, que é aquela primeira que estava ainda ali bem localizado, né, com exceção ali dos Estados Unidos, já tinha que juntar, mas bem mais localizado. E aí a gente vem aqui nesta, que é 24 de janeiro de 2021, então, um ano depois, a gente observa, né, como isso espalhou e ficou. Né. Então, aí a gente vai ter na escala, né, aqui Estados Unidos, né, com mais de 300 casos por 100 mil habitantes, aí a gente, né, vai vendo aqui, a maior parte dos países, né, com mais de 50 casos aí por 100 mil habitantes, né. Então, vejam que foi de uma forma muito rápida, né. Aqui a gente vai ter 26 de julho de 2020, 26 de julho, desculpa, 26 de agosto de 2020, que eu quis pegar um próximo agora, né, para a gente ver. Então, agosto de 2020, né, a gente tem aí, e aí quando a gente vem para esse, agosto de 2021. Então, a gente vê que tem alguns que tá voltando, né, tinha melhorado no mapa anterior, e aí começa a ficar escuro de novo, porque a gente teve aí essa nova onda, né, de casos. E aí, quando nós olhamos, né, para essa rapidez desse espalhamento, né, e propagação da doença, aí a gente começa a pensar, né, sobre todos os aspectos, né. E a primeira questão que a gente tem que lembrar é da questão, né, de que nós vivemos num mundo globalizado. Então, se nós estamos num mundo globalizado e que a globalização, ela advém a partir dessas redes, né, que a gente
tem, né, todas as redes, né, de rápido, os fluxos, né, muito rápidos, a gente olha, né, para essa questão que, apesar de ser de 90 e 2013, né, um trabalho que eu encontrei que falava um pouco sobre isso, essa distribuição, né, dos voos a partir da China. Então, de lá, né, saem voos para todos os continentes. Então, com isso, a gente vai ter essa rapidez desse espalhamento, né? Então, isso é o que vai diferir. Se a gente lembrar lá da peste negra, né, o tempo que demorou para sair da China e chegar na Europa, e olhar para a Covid-19, né, depois a gripe espanhola, sair também da Europa, chegar no Brasil, por exemplo, né, o tempo que demorou, e agora olhando para a Covid-19, né, e ver que em poucos dias, né, isso chegou no mundo inteiro, então é algo que realmente, né, o controle é muito difícil. Então, uma doença nova, todas essas questões aí que vão contribuir para que a gente tenha, né, essa situação aí que é atual. Aí eu peguei esse outro material, essa outra, peguei agora há pouco, até para pegar mesmo bem, porque é em tempo real, né, que fica ali colocando, né, os casos no mundo, né. Então, a gente tem o total de casos, total de mortes, né, e as vacinas, né, quantidade de vacinas aplicadas aí no mundo inteiro. Então, é bem interessante, né, essa coisa dos dados sobre, né, como a gente já está numa outra era, né, essa era aí, a partir dessa globalização mesmo, né, e das tecnologias, enfim, então a gente vai tendo muitos dados, né, tem muitos dados disponíveis para serem trabalhados, né, de vários aspectos. Então é possível a gente utilizar, né, e, enfim, entender um pouco como é que funciona. E aí a gente vem, então, eu tinha mudado a ordem nesse negócio, ele parece que não mudou, mas tá bom. Então aí quando a gente vê toda essa situação, né, de casos, aí a gente começa, então, a pensar na nossa região. Então, a gente sabe a situação que foi, né, no Brasil, no Mato Grosso do Sul, na região centro-oeste, né, em todas as escalas, e aí quando nós olhamos, né, para o Mato Grosso do Sul, a gente também teve uma situação, né, bastante crítica, e que ainda não saímos dela, né, estamos aí, né, a maioria, muitos municípios, né, com a bandeira vermelha, né, um alerta, né, de bandeira vermelha. E aí eu quis trazer algumas coisas sobre a nossa microrregião de saúde, que ela é composta, né, pelos municípios de Aquidauana, de Anastácio, de Miranda, Dois Irmãos do Buriti, Bodoquena e Nhoaque. Então, uma questão que é importante também a gente lembrar é que esses municípios, todos eles têm população indígena, em maior ou menor percentual, mas todos têm. Né? Então, Aquidauana tem um número grande, né, de população indígena, Miranda também, Dois Irmãos do Buriti também, Nhoaque e Bodoquena, bem menos, Anastácio também, não é tanto, mas todos eles têm população indígena. E uma outra questão importante também é que todos esses municípios, eles são municípios com população menor que 50 mil habitantes. Então, são considerados pequenos municípios, né, dentro da hierarquia urbana. E aí, com isso, a gente também consegue pensar em outros elementos, né, relacionados à questão da saúde, né, do atendimento de saúde. Se nós pensarmos que a microrregião de Aquidauana, a sede é o município de Aquidauana, que a gente vai ter o hospital regional, que é o que vai atender toda essa demanda. Né? Então, nós vimos agora recentemente, né, aí junho, julho, né, o caos que foi, né, os números de casos de óbitos, da gente não ter vaga, né, ter que translocar os nossos pacientes, né, ou para outros estados, ou
cidades vizinhas, né, para Corumbá, para Três Lagoas, para Dourados, onde tinha vaga, né, e a quantidade de pessoas que vieram a óbitos por conta disso, porque não tinha UTI disponível para todo mundo. Então, tudo isso também, quando a gente observa essas características, né, dos municípios e da nossa região, a gente também tem que pensar nessa estrutura que a gente tem, né, para recepcionar e para atender toda essa demanda, né, então é algo que às vezes as pessoas ignoram, né, nesse cuidado e acabam esquecendo que a hora que a coisa, né, chegar no caos como chegou, que a gente estava muito tranquilo nessa onda mais recente, né, a gente já tinha passado um número de vacinação já considerável, né, vários elementos que nos indicavam que a gente ia ficar bem, né, que nós íamos voltar às aulas presenciais no segundo semestre, né, então, assim, a gente tinha muita esperança de que as coisas iriam melhorar, e de repente a gente, por conta exatamente disso, né, das pessoas, a partir do momento que surge a vacina, parece que o problema foi resolvido, e, na verdade, a gente tem uma demora nesse processo, né, toda essa questão política que a gente está vendo aí, em relação às questões, né, de saúde e da doença, e aí tudo isso acabou nos levando ao que a gente passou agora recentemente, né, ainda estamos passando. E aí, nessa micro-região, né, com esses municípios que eu mencionei ali, a gente vai ter, a gente verifica, né, a questão da faixa etária, né, então vejam que aqui por município, né, a gente vai ver que a faixa etária mais afetada, a gente tem aqui, né, a partir dos 20 anos até os 60 anos, né, então a gente tem, mas aqui se a gente pensar que essa é a faixa a mais ativa, né, a gente tem uma proporção muito maior, né, de pessoas acometidas e depois ela vai ali para acima de 60 anos, né, que aí já são as pessoas ali que estariam, né, teoricamente, né, elas não estariam em idade ativa, não é isso que acontece, né, mas a gente vê que uma proporção, né, bem grande em relação a essa faixa etária. Em relação aos óbitos, da mesma forma, né, então a gente vai ter aí, né, 96,2% dos óbitos, né, a partir dos 40 anos, a quantidade de óbitos que nós tivemos no período. Então, a gente vê que concentra de novo, né, nessa faixa etária. Eu fiz uns cálculos, né, da taxa de mortalidade e letalidade para a população geral e para a população indígena, porque os municípios, eles contemplam essas populações. Quando a gente olha para a taxa de mortalidade, a gente vai ter aí uma taxa de mortalidade para Aquidauana de 306,9, Miranda 315,6, Anastácio 285,3, Nioaque 125,1, Dois Irmãos 250,9 e Bodoquena 212,9. Então, só para a gente ter uma referência, quando a gente pensa nessa taxa de mortalidade para o Brasil, é 268,8. Então, está acima de todos esses municípios. Eles estão acima da média nacional. A da região centro-oeste é 325,6. Então, da região centro-oeste está acima da nossa. E a do estado, 327,1. Então, estamos, né, próximos aqui, mas não acima, né, só da média nacional. E aí a taxa de letalidade, que ela é em percentual da população, né, aqui é por 100 mil habitantes. Aqui a gente tem um percentual, né, então 2,6, 2,8, né, é do percentual dessa população. E aqui para a população indígena, também, 581, 454, 515, né, e as taxas de letalidade aqui. Então, não tem, eu não encontrei específica, né, relacionada à população indígena para a gente fazer um comparativo.
No total de casos, para a população indígena e não indígena, né? Então, entre março de 2020 e julho de 21, até 31 de julho, são esses dados que estão colocados aqui. Então, a gente vai ter aí, né, Aquidauana, né, o município de Aquidauana com a maior proporção, né, dos casos, Miranda, mas aí quando a gente olha para os óbitos, né, os casos indígenas, quer dizer, são bem parecidos, né, Aquidauana e Miranda estão muito próximos. Anastácio, né, uma proporção menor, Nioac, dois irmãos também teve uma proporção bem considerável, e aí vale lembrar, que aqui eu não coloquei a temporalidade, mas esses casos nos indígenas, eles se deram, a maioria, o ano passado, naquele primeiro pico que a gente teve, lá em julho, agosto de 2020. E aí, né, com aquelas medidas que foram tomadas, né, com as aldeias, né, a questão da testagem em massa que foi feita e toda aquela situação, e aí a vacinação dessa população também, que foram os primeiros, né, a ter acesso à vacinação, já mudou essa configuração. A gente teve bem poucos casos depois daquele pico lá de 2020. Então, é só para pontuar os casos, né, na população indígena. Em relação aos óbitos, da mesma forma, né, Aquidauana teve o maior número de casos, consequentemente, né, o maior número de óbitos, tanto indígenas quanto não indígenas, Miranda, Anastácio, e aí os outros seguidos aí dos outros municípios. Então, da mesma forma, né, o pico da mortalidade em relação aos indígenas se deu o ano passado, no período lá do julho, agosto de 2020. E aí a nossa situação atual, essa aqui é de 10 de agosto, hoje são 11, então é o mapa do Prosseguir de ontem, né, que vale aí para o período de 12 a 25, ou seja, né, a partir de amanhã saem os novos decretos, toda aquela questão, né, em relação aos cuidados aí. E aí a gente observa que Aquidauana, né, Anastácio, Miranda, os nossos municípios, de novo, aqui, estão, né, com exceção aqui de dois irmãos, né, estão na bandeira, dois irmãos Bodoquena, né, estão com a bandeira vermelha. Mas os outros estão em laranja, então estão em grau alto e grau médio, não estamos bonito na fita, não. E aí os demais municípios, né, a gente não está com nenhum em grau extremo, mas estamos aí do médio, né, do tolerável para o alto. Não temos baixo, não temos extremo. Então, esse é o nosso último mapa do Prosseguir, né, que foi lançado ontem. Mas e aí, né, a gente está falando dos casos, e aí o que a gente faz, né, como é que isso, que tendências a gente tem, né, então, a questão da vacinação, né, então, como é que está isso? Então, a gente tem aqui, né, isso aqui é dos vacinados, é daquele mesmo site lá do Xandata, que aí é a quantidade, né, de pessoas vacinadas já no mundo. Aqui no Brasil, é de ontem, né, aí esse aqui é do Ministério da Saúde também, é da mesma data, ou seja, eles estão bem sincronizados, é a mesma informação que está aqui, né, 155, né, está aqui, nesse site lá internacional. Então, o mesmo dado, né, a gente está aí com 155 milhões, quase 170, isso somando todas as doses, não com dose completa, né, aqui eles colocam, né, que significa das doses, então, quando a gente fala de primeira dose, 108 milhões, né, e segunda dose, ou dose única, 46 milhões, então a gente ainda está longe, né, que é o percentual nosso, e o que a gente tem que chegar em torno de 180 milhões, né, mais ou menos, 170, 180 milhões. No Mato Grosso do Sul, né, 63%, né, de vacinados em relação à população geral, né, 36% quando a gente fala da primeira e
segunda dose, dose única. Isso é o estado do Mato Grosso do Sul. Quando nós olhamos para a microrregião de Aquidauana, né, todos esses municípios que eu coloquei aqui, a gente tem aí 63,93%, e do percentual com dose, segunda dose ou dose única, a gente tem 40%, tá um pouquinho melhor, né? Então, vejam que ainda temos muito a caminhar, né, nesse sentido. E, por fim, né, qual que é o papel da geografia, né, nessa história toda, né? Então, a gente precisa retomar algumas coisas em relação a essa contribuição, né? Desde a contribuição da geografia e também de outras ciências, né? Porque muitos pesquisadores foram, né, estudar um pouco a questão da pandemia, né? Os seus diversos aspectos, né? Mas dentro da geografia, a gente tem a questão relacionada a essa parte, né, a questão cartográfica, né, de espacialização, de comunicação, né, dessa informação, relacionado a outras questões também, da parte do que isso está referente, né, a questão do geoprocessamento, né, que é uma das áreas, né, da geografia. A geografia da saúde, que é uma área específica, né, que é uma área da geografia que é bastante antiga, mas que estava, né, vinha sendo restabelecida já, desde 2003, mais ou menos, né, um grupo de pesquisadores brasileiros começaram um evento de geografia da saúde, e a partir daí esse evento acontece todos os anos, né, inclusive esse ano, em outubro, a gente vai ter uma edição dele, né, em 2019 tinha sido a última. E a partir daí, isso começou novamente a vir à tona, né, essa discussão dessa área da geografia. E agora, na pandemia, né, eu sempre digo, eu trabalho com essa área, né, eu tenho, o doutorado eu fiz nessa área, e aí eu sempre digo, né, que a partir de agora, a geografia da saúde não sai mais, né, ela fica realmente por conta, né, das contribuições que houveram dentro, a partir da pandemia. E aí a geografia, ela também precisa pensar, né, em relação a outros aspectos, né, de, por exemplo, a questão das consequências, né, que a gente está tendo, os reflexos que a gente tem no próprio ensino, né, a questão, né, do ensino remoto, o ensino aí não presencial, então, os reflexos de tudo isso, a questão dos subempregos, né, que aí as pessoas também se vendam, né, numa situação de não ter um emprego formal, todos esses empregos que a gente vê aí, a questão dos deliveries, né, que a gente acha ótimo porque a gente está em casa, não quer sair, né, pode fazer isso, né, mas outras pessoas precisam se expor e se colocar nessa condição para conseguir realmente, né, sustentar as suas famílias. Então, a gente também tem que ter esse olhar, né, não só da pandemia em si, da doença em si, da mortalidade ou da morbidade, mas os outros aspectos, né, que são concernentes, né, a tudo isso que a gente está colocando. Né, e reforçar a importância, né, do SUS, a importância da ciência, a importância das instituições públicas, né, principalmente das universidades, dos centros de pesquisa, né, ver o quanto isso apareceu agora, né, por conta da pandemia, que até então, né, a gente estava com uma outra situação. Então, todas essas questões, elas também estão sendo colocadas, né, pela geografia, e não só pela geografia, eu acho que isso tem que ser colocado por todo mundo. Né, todos nós, enquanto cidadãos e cidadãs, temos o dever, né, enquanto universitários, enquanto profissionais, né, temos o dever de disseminar informações reais, né, informações fidedignas, informações
baseadas, né, em pesquisa, enfim. A gente tem o dever de fazer isso. É a nossa forma de contribuir, né, com a sociedade. Agindo, né, com essa... contribuindo, né, para a gente disseminar essas mentiras, essas notícias falsas, né, essas coisas que a gente já não aguenta mais, mas elas não saem de moda, né, elas continuam sendo reproduzidas. Então, acho que para tudo isso, né, a geografia tem servido, né. E aí eu fico lembrando de você, Ricardo, quando você me deu aquele livro, né, a geografia serve, antes de mais nada, para fazer a guerra, né, e eu lembro que você colocou lá, e fazer amigos, né. Então, dentre tantas coisas, né, que a gente pode fazer a partir da geografia, essa também, né, de se preocupar aí com as minorias, né, enquanto professores mesmo, né. Acho que enquanto professores a gente não pode se furtar de fazer o nosso papel. E vocês, enquanto futuros, né, que daqui a pouco já saem aí também professores, né, que tiveram aí a oportunidade, né, que a gente fala que toda crise, ela gera oportunidade, né, então, assim, de ter a oportunidade também de experimentar outros métodos, né, que o professor Rogério até colocou no dia daquela fala semana passada, né, na Semana de Desenvolvimento Profissional, dele ter implementado dentro das aulas, né, uma forma diferenciada que partiu dos alunos, enfim, então, para que a gente não seja, né, novamente pegos de surpresa, né, porque outras pandemias virão, então isso a gente agora já sabe, né, e nós precisamos estar preparados para tudo isso, né. Acho que é isso, gente, eu acho que falei até demais, e agradeço, né, mais uma vez aí o convite, né, me coloco à disposição, espero ter atendido ao que foi colocado, né, e vamos seguindo, né, a gente não tem muito o que fazer, mas dentro das possibilidades que nós temos, acho que a gente não pode deixar de fazer o que está ao nosso alcance, né, principalmente não nos calar, né, em relação a tudo isso. Então, mais uma vez, obrigada. Muito bom, professora doutora Eva, muito obrigado pelos estudos, pelas análises que a senhora nos trouxe, a importância da geografia em todo esse processo, ajudou contribuiu para que nós pudéssemos entender a dimensão da problemática que a gente está passando, então, desde a história e a importância ainda mais agora, futuramente. Só para avisar o pessoal, não saiam, por favor, vai ter ainda um sorteio, tá, para vocês, e também está disponível no chat um formulário para vocês responderem, para vocês marcarem a presença de vocês aqui na palestra de hoje, ok? Agora a gente vai dedicar alguns momentos para responder algumas perguntas. Fiquem à vontade para mandarem suas perguntas, levantar a mãozinha aqui ou mandar as perguntas no chat. Pelo que eu vi, a Adriana mandou uma pergunta sobre o porquê que na África os números foram menores, se não me engano, em relação ao Covid-19. Quando a gente pensa, né, acho que olhando a partir dos elementos, né, que foram colocados, se a gente observar nas figuras, né, ali apresentadas nos mapas, a gente vai perceber que aquelas conexões, né, e parte um pouco, né, da questão das redes, né, de espalhamento. Então, a gente tem, por exemplo, né, alguns países da África onde a gente não tem essa velocidade toda, as pessoas vivem um pouco mais isoladas, né, e esse é um ponto positivo, né, porque já pensou né, a forma como chegou, havia desolado o continente. Então, nesse aspecto, a gente tem essa questão, a questão principal essa, né, de não ter
essa disseminação rápida e até os interesses, né, pelo continente, todas as questões geográficas que a gente conhece, e acabou, né, dificultando um pouco esse processo. Ok, muito obrigado. Alguém mais tem perguntas para apresentar a professora sobre o tema? O professor Rogério levantou a mãozinha. Professora Eva, primeiramente, parabéns, foi uma excelente palestra para a gente refletir tudo o que estava acontecendo aí. E eu queria fazer uma pergunta, algo do ponto de vista mais íntimo, enquanto pesquisadora, né? Uhum. Porque eu já tinha lido alguns dos seus trabalhos. Quando você trabalha com geografia da saúde, os trabalhos que eu vi, você trabalhava com coisas que já tinham acontecido, né? Então, através de dados da Secretaria Municipal, Estadual, e como que foi essa experiência enquanto pesquisadora, trabalhar com os dados à medida que eles estão sendo produzidos no mesmo momento, né? Então, o ano passado, maio, né, os casos começaram a aumentar aqui no município, na nossa região, né, na verdade, na microrregião, em maio, junho, né, até maio estava bem tranquilo, né, junho começou a aumentar o número de casos e aí o número de óbitos, e aí nesse momento eu fui convidada para participar de um grupo interinstitucional, né, que tinha pesquisadores da UFGD, pesquisadores da Federal da Bahia, pesquisadores de vários campos da UFMS, de Uberlândia, e aí a gente começou porque tudo era muito novo e a gente ficava naquela preocupação, né, o que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer? Vamos olhar os dados e fazer relatórios, tentando fazer, não tinha esses alertas ainda do prosseguir naquele momento. E aí a gente começou a fazer isso, né? Então a gente entrava, né? Nossa, isso consumiu muito de nós, porque a gente não dava conta, né? A gente passava quase que a semana, né? Preparando, analisando os dados da semana anterior para dizer, né? Inclusive o primeiro foi em março, né? Que teve o primeiro lockdown que teve em Aquidauana. O segundo lockdown que teve em Aquidauana ele se deu a partir dos nossos relatórios. Né, que aí o prefeito, junto com o Conselho Municipal de Saúde, né, eles olharam todos esses documentos que a gente encaminhava, né, a gente mandava para todos os municípios das micro-regiões. Então, assim, a gente tinha uma preocupação, era aquela coisa, né, como disse o Rogério, aquela coisa pessoal, né, de enquanto pessoa, de preocupada, né, com aquilo. Então, era a forma que a gente achava que poderia contribuir. Então, assim, mas nós não demos conta, porque, além de ser extenuante, angustiante, e a gente foi vendo que os casos, eles foram aumentando, as pessoas, né, não estavam muito preocupadas, a gente ia no rádio, falava com as pessoas, publicava nas redes sociais, a gente tentou fazer uma mobilização, mas a gente viu que a gente não dava conta, né, a gente teve a noção da dimensão do problema, e aí a gente parou com esses relatórios, né. Então, assim, depois a gente escreveu já artigos sobre, mas não assim com essa obrigatoriedade, né, de ter aquela coisa de toda semana a gente estar só trabalhando, até porque a gente não faz só isso. Então, essa é a questão também. O nosso tempo, né, era um tempo de uma outra atividade que a gente estava tirando, né, para trabalhar com isso. Mas, ao mesmo tempo, foi uma forma de contribuir. Eu acho que isso acaba nos alentando um pouco, né, de que, de algum modo, a gente contribuiu, né, e continua, né, a gente continua falando, disseminando essa informação, né, a questão da importância da vacina, né, enfim, tudo isso acho que contribui, né, para a gente, mas é uma sensação totalmente diferente, né, porque em tempo real, e a gente como público-alvo, né, também, porque todos nós estávamos expostos, né, na minha família, assim, a gente não teve casos, graças a Deus, né, nem casos, nem óbitos, mas, né, perdi muitos amigos, enfim, e a gente acompanha, né, tudo isso.
Então, acho que agora com a vacina já melhora um pouco a situação, mas a gente não pode baixar a guarda, né? Acho que como a enfermeira semana passada falou lá na palestra, né? Nós temos que continuar o nosso alerta, porque a nossa cor ali ainda está vermelha, né? Então, a qualquer momento a gente pode, né? Por algum fator, a gente pode ter esse surto, né? Assim como a gente está vendo aí em outros lugares, até por conta da nova variante, que, né? Então, assim, é tudo muito incerto, né? Então, nesse momento, realmente... Mas essa foi a experiência, né, interessante em relação a essa coisa de pesquisar algo, né, em tempo quase que real, né? Quem mais? Acho que alguém tinha perguntado. Temos algumas perguntas aqui no chat também. Deixa eu olhar. Deixa eu ver aqui. É a do Anderson? A senhora vai olhar? É a do Anderson? Ou não? Ou tem antes? Do Anderson, é do Anderson e do Rodrigo. Tá. A do Anderson está aqui, né? Qual o papel da baixa taxa de isolamento em nosso estado na disseminação do Covid, né? Então, vocês devem se lembrar que tinha, logo no início da pandemia, o governo do estado, ele olhava, né, aquela taxa de isolamento, que ela é feita, na verdade, a partir dos nossos celulares, né, o GPS, né, então, sabe se nós estamos andando para onde vamos, né, a gente é monitorado a todo tempo. E aí, com base nisso, tinha aquela taxa, né, de isolamento. Então, a gente só teve um índice, né, pelo menos na nossa região, que é o que eu sei, né, um índice maior, de torno de 60% ali, lá naquele primeiro lockdown, lá no início, março, 27, 28, alguma coisa assim de março. Depois dali, sempre 50%, menos de 50%, 30%, 20%. E aí, ultimamente, a gente entrou no site para olhar, que era como é que é? In loco, acho que era o nome. E aí, nem estava mais fazendo isso. Eles abandonaram essa história, né, da taxa, né. Então, isso também contribuiu naquele primeiro momento, né, contribuiu para esse espalhamento e continua, né, porque esse deslocamento, o contato, né, das pessoas, esse diferente lá da questão da cólera, né, com a água, realmente, né, desse contato sem o uso da máscara, sem o uso dos cuidados básicos, né, então, tudo isso contribuiu, né, para essa disseminação. Deixa eu ver o restante que ele escreveu mais alguma coisa. Em determinado momento, deixou de ser medida, né, então, ele coloca, acredita que houve interesse político, né, então, assim, a gente não pode afirmar, mas também não pode duvidar, né, que várias situações a gente sabe que tem, gente, infelizmente, né, infelizmente isso acontece, é real. Eu vou colocar para vocês aqui um caso que é nosso, inclusive, né? Como a gente trabalhou bastante com os dados desde julho do ano passado, então a gente pegava os boletins, daí tem os microdados, que tem a planilha que tem todas as informações, né? Que as secretarias passam para o Estado e aí o Estado publica todos os dias, com dados do dia anterior. E aí a gente, vocês se lembram quando teve o primeiro caso em Anastácio? Vocês lembram que o primeiro caso, na verdade, né, que foi na mídia, que saiu aqui, Anastácio, certo? Aquele rapaz que veio do Paraná, o pessoal queria linchar, toda aquela confusão que deu, né, por conta daquele caso. Então, era Anastácio, a gente, nos relatórios que a gente fez, a gente colocou essa informação e tudo certo. E aí, quando foi em novembro, que eu fiz uma fala sobre a questão indígena no workshop do mestrado, eu novamente fui nos dados. E aí eu peguei um boletim de novembro de 2020. E aí o boletim ele leva todos os dados, né, do primeiro até aquela data, né, E aí, quando eu começo, e na época desse caso, né, de Anastácio, uma pessoa que eu conheço, ela me disse assim um dia, olha, o meu cunhado trabalha no hospital, e ele falou que faleceu uma mulher aqui em Aquidauana por Covid, em março. Aí eu falei, não, eu trabalhei com os dados, né, eu tô com os dados ali, não tem, foi Anastácio, o primeiro caso, tarará, tarará. Muito bem.
Ela falou, não, meu cunhado trabalha lá no hospital, enfermeiro, e aí constatou e saiu, a mulher morreu de Covid. Tá bom. Quando eu peguei os dados em novembro, olha quem está no boletim, a morte da mulher, 27 de março, em Aquidauana, quando inclusive teve aquele primeiro lockdown, vocês lembram do primeiro lockdown que o prefeito fechou tudo, do dia para a noite, vamos fechar, e que nem tinha, assim, né, e tudo vai fechar por quê? Não tem casos, não sei o quê, toda aquela história, lembram disso, né? Então, assim, é o que eu digo, né, a questão política, ela vai acontecer, gente. Né? Então, assim como a gente viu na eleição, como a gente vê aí vários aspectos, assim como aconteceu lá com a gripe espanhola, assim como aconteceram em outras pandemias que escondiam, que mascaravam, que, enfim, isso acontece, é fato, né? Então, a gente só tem que ficar atento para não se levar por isso. Não é porque o prefeito abriu o decreto, porque o prefeito liberou, porque o prefeito isso, porque o prefeito aquilo, que eu tenho que ir. Né? Então, assim, nós vivemos em comunidade, isso é coletivo, né? Então, cada um tem que fazer a sua parte. Então, nesse sentido que acontece. Então, assim, pode ser que tenha tido um erro, né? Ah, tá, esqueceu do caso, mas, assim, a coincidência comigo, inclusive, né? Aí foi uma pura coincidência que no final acabou se confirmando, né, com essa situação. Então, é algo que a questão política realmente a gente não pode falar que não, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu voltar ali na pergunta que tinha do Rodrigo. Alguma novidade sobre os anticorpos dos cavalos que o Instituto Butantan vinha testando? Ele mudou a pergunta, ele mandou uma outra. Uhum. Ah, tá. Será possível e oportuno rastrear as pessoas infectadas e suspeitas de estarem futuramente, como já fizeram em outros países? Possível né? A gente só precisa ter a tecnologia, ter o investimento, ter o interesse, enfim, né? Acho que a possibilidade, ela existe, né? É só pensar essas questões, né? Agora, do lado do que você perguntou, Rodrigo, eu não acompanhei mais também, como é que tá os estudos lá do Butantan. Mas depois a gente pode ver. Eu tô vendo que tem a Camila e o Ricardo que levantaram a mão. Eu não sei quem levantou primeiro. A professora Camila. A professora Camila levantou primeiro. Pode falar, professora. Obrigada, Robert. Parabéns, Eva, pela sua fala. Aprendi muito. Parabéns, professor Rogério e a comissão organizadora. Um sucesso. Tivemos sala quase cheia em um momento da palestra. Parabéns à palestrante e à comissão. Eva, me parece que você está acompanhando muito de perto, né, os casos aqui em Aquidauana e região. Como você enxerga a abertura das escolas, o retorno às aulas nesse momento? Olha, eu, né, já disse isso para outras pessoas, né? Eu penso que não deveria ter voltado. Né? E a gente, por conta, né, de nós estamos mantendo no mesmo nível, nós não mudamos, nós não melhoramos, nós não estamos no amarelo, numa situação, no laranja, pelo menos, a maior parte dos municípios do estado. Então, eu acredito que isso vai ser daqui uns 15 dias, a gente vai ter algum reflexo dessa questão, porque essa semana, né, começaram a voltar, né? Aí o município parece que volta agora início de setembro, né? Mas também uma coisa que eu observei, isso eu estou observando em rede social, tá, gente? Em rede social. Quando saiu a notícia, por exemplo, do município, falando assim, pais apoiam, uma notícia do jornal, pais apoiam o retorno das aulas, não sei o que, não sei o que. Aí você vai nos comentários, né? Isso é a máxima, né? E aí os pais falando assim, eu não apoiei, eu não fui comunicado, meu filho não vai, né? Então, assim, acho que a gente está tendo também um movimento contrário dos pais,
que não estão mandando, não vão mandar os seus filhos, né? Aqueles que têm consciência, que tiveram casos, que tiveram óbitos, né, na família, próximos, enfim, eles não vão, porque é algo que é muito difícil de controlar, né? Quando a gente pensa na escola particular, ela é diferente, né? Lá o controle é diferente, a quantidade de crianças que vai, a forma como eles cuidam, né? Tem todo um controle. Agora, no Estado, a gente sabe, no Estado, município, na rede pública, a gente sabe que não tem nada, né? Não foi feito. Daí eles falam, não, nós ficamos preparando. Não ficamos preparando nada, porque as escolas, o que eu sei, né, é que não tem, os professores pagam a internet para ter uma internet melhor, porque a internet que tem na escola não funciona para que eles possam utilizar. Então, assim, que estrutura é essa? Que preparação foi essa? Então, ela não é real. Então, eu acredito que só vai voltar aquele que realmente tem essa necessidade, os alunos que têm muita dificuldade, né, que o pai realmente não consegue auxiliar, e, ao mesmo tempo, é algo que não vai resolver, porque vai ser uma semana por mês, né? Então, se você pensar também, uma semana por mês, não sei se vale o risco, né? Então, assim, na minha opinião, Eva, não voltaria. Deixaria como está até o final do ano que vem, né? Até para a gente ver se isso realmente, se vai passar, se a gente vai declinar, porque eu nem mostrei aqui, porque não é algo que eu domino muito, mas eu tentei fazer uma regressão linear e a gente não está baixando, não, a gente está sim. Né? Então, era até com um trabalho de uma iniciação científica da minha aluna, que a gente trabalhou com as 3 micro-regiões, aqui da Uana, Corumbá e Jardim. E aí, não está diminuindo, a tendência não está indicando que vai diminuir. Então, a gente não saiu da pandemia, né? É algo bem, né, simples, né, quando a gente fala de regressão linear, mas já dá ideia, né? O Rogério, que trabalha bem, né, com a estatística, e até pode me confrontar ou dizer se tem algum sentido, mas assim, né, não mudou. Então, acho que foi equivocada, Camila, né, até porque a gente, né, apesar dos professores estarem vacinados, né, que aí, né, é mais uma cobrança, aí volta na pergunta, acho que do Anderson, né, é uma questão política, de dar uma satisfação para a sociedade de que os professores vão voltar a trabalhar, porque eles não estavam trabalhando, né, como se não estivesse trabalhando. Na verdade, vão voltar para a escola, né, mas o trabalho, ele quadriplicou, né, a jornada dos profissionais da educação, né, então, é equivocada, né, Não sei se respondi, Camila. Respondeu sim, Eva, muito obrigada. Vamos para o próximo, professor Ricardo, pode ter a fala. Boa noite, pessoal, parabéns à equipe que está organizando esse evento, a rodada de palestra, está um tema bastante atual, necessário, urgente, todos estão de parabéns, o Rogério e os acadêmicos estão envolvidos aí, e a Eva, eu já conheço a Eva já de um bom tempo, né? Não me surpreendi, porque não esperava nada menos do que uma excelente palestra, como de fato foi. Eva, na verdade, você estava falando e eu estava pensando numa outra coisa, que estava viajando longe aqui sobre essa questão da Covid. Você estava falando de levantamento de dados, que você pega as informações que existem disponíveis, e eu queria dizer uma coisa para vocês. Extraoficialmente, eu sei que aqui em Aquidauana, e não é diferente do Brasil, foi utilizado em grande escala por alguns médicos, que eles inclusive se intitulam médicos pela vida, alguma coisa assim, utilizaram uma medicina alternativa, vamos dizer assim, eu não sei nem se o nome é esse, mas usaram kits de medicamentos que, inclusive, a ONU, a OMS, enfim, a própria Anvisa, todas as pessoas que trabalham na área desaconselharam a utilização desses medicamentos. Hoje, pela manhã, eu estava assistindo o depoimento de um
dono de um laboratório que fabrica, inclusive, um remédio para verme, para piolho, que foi, inclusive, largamente utilizado. Eu conheço casos aqui da UANA de pessoas que chegavam a tomar um comprimido de ivermectina por dia, né, durante, acho que parece que 5 dias tinha que tomar. Né. Eu não conheço nenhum tratamento para verme que seja tão violento assim, né, mas tudo bem. Eu queria saber de você, Eva, se tem esses dados, se vocês, dentro da geografia, que trabalham com essa questão, tem como um dia a gente publicar isso e ter acesso realmente, até que ponto isso foi utilizado, até porque esses medicamentos, na maioria, foram retirados de farmácias públicas, muitos desses medicamentos foram adquiridos com dinheiro público, né, pelo SUS. Tem essas informações para a gente ter acesso a isso em algum momento? Essa seria a minha pergunta. Olha, Ricardo, especificamente aos medicamentos utilizados, eu não sei se teria. A gente consegue, por exemplo, informação de valores, né, de compras, tem algumas coisas assim disponíveis, mas especificamente o que foi comprado, né, acho que, não sei, eu teria que olhar. Eu não sei se tem acesso a isso. É algo que dá para pesquisar, para ver se tem, porque, assim, por exemplo, quando compra merenda, eu me lembro de uma polêmica que teve uma vez, aqui mesmo, aqui da UANA, que saiu, acho que no Diário Oficial do município, uma compra de uma panela, não sei o que era, que custou não sei quanto, e o povo levou para a rede e começou a polemizar, né? Então, de repente, também tem, não sei, mas eu não sei se é o município que compra, né? Ou se é o Estado, e aí o Estado repassa, né, como são as vacinas, né, que vêm para o Estado repassa, então teria que ver se tem, né, e aí talvez, se tiver também é aquele dado difícil, né, da gente conseguir ter acesso, né, se não for disponibilizado como os boletins, né, que na verdade, quando eu falo de dados, gente, eu tô falando assim, dos dados que teoricamente, tá, são oficiais, né, eles estão no site do governo do estado, eles estão no site do governo federal, eles estão no site da ONU, enfim. Então, teoricamente, eu tenho uma fonte fidedigna. Não significa que eles estejam corretos, tá? Então, isso é uma questão que a gente também não pode esquecer, né, quando a gente trabalha com dados, né? Mas a gente pode usar e dizer qual é a fonte, é de tal fonte, então eu não estou dizendo, né, eu não estou falando coisas que não existem, né, eu tenho como provar de onde eu tirei essa informação. Na disciplina que eu ministrei para o mestrado semestre passado, o Rodrigo até foi aluno, né, e aí eu trouxe uma pessoa que trabalha no Ministério da Saúde, né, que ela é da geografia, né, e trabalha lá dentro com essa questão. E aí ela disse isso para a gente, ela afirmou, né, falou que o dado que sai lá é um dado que tem qualidade, que eles têm uma auditoria dos dados e tal, mas a gente sabe que, assim, uma auditoria em relação, né, a uma parte, mas se você não colocar a informação, né, ali não vai chegar, né, ou se houver um atraso, sabe aquele atraso que é proposital, por exemplo, na época das eleições, né, a gente não lança, mas lá na frente a gente lança um pouco mais, né, então, assim, essas coisas acontecem, né, então é algo que não pode ser que não tenham toda essa fidedignidade, mas eles, né, são oficiais, por isso que a gente tem que usar essas fontes, né, e a gente precisa usar, porque se a gente não usar e não criticar, e não colocar os pontos, né, que são vulneráveis, eles não tendem a não melhorar, né, então isso que a Marina, quando fez a fala com a gente, ela disse, né, a gente precisa usar e precisa dar esse feedback, falar do problema que você encontrou, né, detectar isso, para que realmente haja esse cuidado, né, em relação às estatísticas, né, que é um problema, né, a gente está com um problema nesse sentido, né, em todas as divulgações, né, de coisas que são aí mascaradas, né, mas eu posso dar uma olhada, Ricardo, para te falar depois. Eu não tinha parado para pensar nisso. Mas uma outra coisa grave que eu acho em relação a isso, Ricardo, é que além de usar esses benditos desses kits, essa linha aí desses médicos que você está falando, eles ainda são anti-vacinas.
Esse que é o grande problema que eu vejo. Né? Se você tratou a pessoa, ela ficou bem, ótimo, né? Viveu, sobreviveu, reviveu, enfim, tudo bem. Mas a questão que eu vejo, né, pelo menos alguns aí que eu tenho conhecimento, é a questão de falar que a pessoa ela não precisa mais vacinar, porque ela já teve Covid, resolveu, não sei o quê, e aí vai, né, e aí nisso tem mais gente já perguntando, como é que eu faço para não vacinar? Querendo pegar Covid para não tomar vacina, e assim a gente vai, né, então é algo por isso que não acaba, né, a gente vai viver com essa pandemia aí que já passou das outras, né, quase a quantidade de tempo, né, e não melhora, né. Só para concluir, né, é isso mesmo, e essa empresa, né, que esse rapaz que deu o depoimento hoje, em 2019 o lucro da empresa foi 19 milhões de reais, e em 2020 eles tiveram um lucro de 400 milhões de reais, e aí o senador perguntou, né, sobre isso, e ele falou que eles venderam mais ivermectina, por isso que o lucro foi aquele. Então, imagina, eu não tomei. Eu acho que sou das poucas pessoas que não tomou essas coisas, não tomei nada. Nem pode ser de verme, disso, daquilo, não importa, né? Mas eu sei que, né? Muita gente, eu não sei precisar quantos por cento da população tomou, e teve gente que tomou, igual você falou, tomava por dia. Na minha família teve gente que tomava todo mês. Eu falei, gente, como é que toma um negócio sem receita, sem coisa, todo mês está tomando lá aquelas coisas para prevenir, sendo que não é de prevenção, né? Os equívocos, né? Que acabam se multiplicando aí. Ok, vamos para Tem a última alguma coisa a mais? pergunta. Tá no chat do Leonardo de Oliveira. Ele fez uma pergunta. Leonardo, deixa eu achar. Leonardo de Oliveira. Depois da Cristiane ali, né? Os casos estão atualmente sendo notificados, as variantes, é esse? Não, ele faz assim, os casos que estão atualmente sendo notificados das variantes na região do Pantanal estão superiores aos casos notificados da cepa que iniciou a pandemia em 2020. Essa foi a pergunta dele. Depois a Cristiane mesmo. Na verdade, eu não saberia te responder isso aqui. Os casos que estão atualmente sendo notificados das variantes na região do Pantanal estão superiores aos casos notificados da cepa que iniciou a pandemia em 2020. Porque, na verdade, isso já mudou bastante, né? Então, o que começou já não é, mas assim, eu fiquei na dúvida aqui se é em relação a Delta ou outras, né? Porque a gente tem outras variantes, né? Em relação às outras, eu acho que pode até ser, mas eu não te responderia com certeza isso não. Que ele falou que estão dominantes, né, em casos notificados. Ok, então. Então aqui, nesse momento, a gente encerra com as perguntas. Agradeço a todos que fizeram essas perguntas, que significa que prestaram atenção no que a professora estava falando, um tema importantíssimo. E eu passo a palavra para a Amanda, porque agora a gente vai entrar no momento do sorteio. É isso mesmo, Amanda, está por aí? Oi, vamos entrar no segundo melhor momento da noite, né? Primeiro a fala da professora. Bom, o primeiro sorteio vai ser de uma forma diferente. A gente vai usar o Meet, o Google Doc, a gente gerou um formulário e a gente quer que vocês respondam a pergunta que está nesse formulário, que eu vou mandar no chat agora. Ai. E olha só, um livro Primavera Silenciosa, excelente. O microfone da Amanda está desligado e continua falando. Verdade, agora que eu percebi o microfone. Quem responder corretamente a pergunta primeiro vai ganhar o Primavera Silenciosa. E se ninguém responder corretamente, o que tiver respondido primeiro vai levar o livro. Vamos lá, vamos ver se vocês estão bons de Pena que o pessoal, pergunta. Pena que o pessoal da comissão não pode. Eu queria. Quem que não quer um livro de graça, me dar de presente? Muito triste.
Ainda mais esse que foi falado tanto pelo professor Ricardo, né, professor Ricardo? Tem que ler e emprestar para os colegas, quem ganhar. Um clássico, né? Eu sempre tive um azar para sorteio, desde o início da faculdade. Caía o número anterior e o posterior, mas nunca o meu. É incrível. Teve uma rodada de palestra que os 2 dias que eu fui sorteada, no momento não estava. Eu também, fácil. teve isso também. Não lembro em que ano, mas eu tinha ido embora. Isso Pelo que menos dá, vocês gente. foram Fica até o sorteados. final. Isso que dá. Fica até o final, porque eu perdi e infelizmente não consegui mais. Podemos ir ao resultado? Já tivemos o quê? O pessoal foi rápido aí? Sim, já temos 21 pessoas nesse pouco tempo. O pessoal tá querendo o livro, hein? Vocês querem que eu mostre aqui ou não precisa só falar o nome? Fala o nome, pode ser. Pode falar o nome, vai ficar gravado aqui. Tá gravando. A primeira pessoa que acertou Sou eu. tananana, foi o Matheus Fonseca. Quem é o Matheus? Matheus, se apresenta aí, abre a câmera, por favor. Se Oi, quiser. boa noite. Sou acadêmico do 4º semestre. Oi, professor, como que você tá? Parabéns! Zero surpresa, Parabéns. viu, Matheus? Não me surpreende. Oi, Adriana, quanto tempo? Tudo Aí, bom, Adriana. lindeza? Tudo. Parabéns. Um livro. Bom, a pergunta foi: quando o planeta entrará em déficit ecológico no ano de 2021? A resposta correta era em julho, que as alternativas eram maio, julho e setembro. A gente entrou no déficit, desculpa, recapitulando, a gente entrou em 29 de julho. Em menos de 8 meses do nosso ano, a gente já entrou. A humanidade já esgotou o orçamento da natureza para o ano inteiro, em 8 meses só de ano. E a tendência é diminuir, né? Com o tempo. Vai ficando mais estreito isso, infelizmente. E agora a gente vai para o método mais convencional para fazermos os outros sorteios. Lembrando que a gente vai sortear 3 livros e mais a caneca. A caneca é a última para dar um suspense. Bom, Olha, essa semana é rica, hein? Vamos começar com esse livro aqui, Uma Jornada pelo Pantanal. Que lindo. Consegue ver. Minha câmera não é muito boa. Bom, Deu pra ver. ao total, a gente teve... Deixa eu pegar aqui. Muita gente, muito feliz. 94 participantes. Vou compartilhar a tela com vocês para ficar melhor. Aqui. Vocês conseguem ver? Sim, tá aparecendo. Aqui o número 1 não conta por ser, né, os títulos. Aqui, ao total, 94 pessoas. Bom, eu vou jogar aqui no sorteador do 2 ao 94. Opa! Não. Ih, travou? É o suspense, até o sorteio tá fazendo suspense. 62. 62. Deixa eu apagar esse daqui que eu tô me confundindo. 62. Henrique Lima. Dos Lima Santos. tá aí? Tá aí?
É da nossa turma, eu acho. Quem não está vai perder? Ou não? E aí? Nossa. Tá aí, Henrique Lima. Não? Se manifeste. Se não der, passa para o número próximo. Como é que vai fazer? Sorteio de novo, vai. Ah, então, ele não tá aqui, infelizmente. Ah. Esse povo não sabe ganhar presente. Então. Já ficou até agora, né? Até agora há pouco? Até a lista? Vamos tentar de novo, então. Professor Rogério, cuida bem da minha caneca aí. Ah, tá bom. Pode deixar. Número 26. Quem será o número 26? 60 para o 20. Olha que mudança. Angélica Chaves. Marmelada, hein? Será que não tá aí? Tem ninguém aqui? Tem bastante, mas cadê? Povo de sorte não tá aí, né? Parente do Robert? É verdade. Deve ser. Minha prima. Deve ser. Marmelada, hein? Vamos de novo, então. Sexto semestre. 51. Oh, uma boa ideia, hein, gente? Boa ideia. Vamos pôr essa lista para o final da apresentação, bem no final, para o povo ficar. Michelangelo Ferreira. Tô aqui, boa noite. Aê! Até que chegou. Ganhou o livro. Viu? Depois a gente vai estar entrando em contato com você com todos que ganharem, porque como a gente tem o telefone, a gente entra em contato para pegar certinho. Ok, ganhou o livro ou a caneca? O livro. Opa, obrigado. Bom. Eu falei que eu ia ganhar ainda, hein? Comentei com os alunos, vou ganhar isso aí, ganhei. Isso mesmo. Eu? Tem que ter fé. Vai saber que você não é tão sortudo que você pode ganhar a caneca. Ou mais livros. Daí você joga na Mega Sena. Ok. Bom, o segundo livro que a gente vai sortear é doado pelo professor Rimoli, que tem o nome de Aquicultura, Meio Ambiente e Legislação. Então, vamos lá. Sim, 63. Os números estão meio pertinho, não? Tá rodando 60 aí o número. Então, Valquíria Elias Lima. Tá aí? Acho que não. Ali, ó, eu. Não, tá aí. Tá. Ó, eu. Aê. Parabéns. Tem que abrir a câmera e falar eu, hein, gente? É. Então, agora a gente vai para o último sorteio, que é o livro... O último não, penúltimo, desculpa. Lições aprendidas sobre zoneamento de unidade de conservação. Um livro muito bom para quem quer trabalhar com unidade de conservações e unidades de proteção integral e etc. Vamos lá. Ó, tem gente querendo ali, ó. Sorteia eu. A Valquíria disse que está sem câmera, por isso que ela não apareceu. 28. Agora foi mais embaixo o número, foi número menor. Pedro Lucas Moreira. Pedro Lucas. Tá presente. Se presente aí, Pedro, se puder.
Tá presente? Eu não tô vendo. Ele escreveu ali que tá. Ele falou no chat aqui, ó. Falou no chat. E agora a gente vai para a caneca. Eita. O prêmio mais esperado da noite. A Adriana tá com ela lá, ó. Também tô com a minha aqui. Aproveitando. Vamos lá. Número 5. Ó. Quem entrou primeiro, quem assinou a lista primeiro hoje, a gente vai ver já. Professora Camila. Uhul! Marmelada! Acho muito justo isso. Não, pode sortear de novo aí, pessoal. Pode sortear. Então vamos lá. Eita, agora foi alto. Eita, foi o último. Foi o último da lista agora, hein? Sai do início para o fim, tá bom esse sorteio? Cristiane da Silva. Tô presente. Aê, ganhou a caneca. Viu? Quando ganha marmelada, Camila tá... Brincadeira, professora. Não Por isso que tem que ser participante, não pode ser da comissão. Não foi para você, Luiz Carlos. Aqui encerra, então, neste momento, os sorteios. E antes que vocês se despeçam, eu vou pedir, por gentileza, aqueles que se sentirem à vontade, para a gente tirar uma selfie aí. O professor Rogério se propôs a tirar uma grande selfie desse primeiro dia, dessa rodada de palestra tão diferente, completamente online, virtual. Peço para vocês, por favor, aqueles que puderem abrir a câmera para a gente tirar uma selfie aí, bem à vontade. Vamos lá. Agora até as câmeras estragadas vão aparecer. Espera aí que eu vou parar de respirar. Pode tirar. Câmeras abertas em 3, 2, 1. Vai aparecer o limite de 59, né? Então, vocês podem tirar vocês também, porque cada um tem uma selfie diferente. Só dá um print screen aí. Beleza? Então, vamos lá. Tem que livrar o chat aqui também, né? E compartilha no Instagram, hein? Pronto. Já foi, gente. Obrigado. Aí. Até mais, gente. Até mais. Só muito obrigado. Tenham um excelente descanso e marquem presença amanhã, hein? Tem mais. Preciso conversar com o pessoal da Zoologia de Vertebrados 2, hein? Parabéns. Obrigada, gente. Parabéns pela organização aí. Ótima palestra. Perdeu. Ótima semana. Tchau, gente. Tchau, até mais. Obrigado. Parabéns, Rogério e comissão organizadora. Foi muito massa, viu? Até amanhã. Valeu, prof. Abraços. Um abraço, tchau. Bora jantar. Então, né, gente? É isso aí. Vou ficar por último aqui para fechar a porta. Gente, parabéns. Foi muito, muito bacana. Muito